Cadê o Gabriel? Foi fumar? Não, eu tô aqui, calma. Ô, calma. Foi pegar uma esfirra. Que espirra. Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos, com Sidney Costa e Milton Gonçalves. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas, bom dia a você que nos vê e ouve aqui pela Rádio da Vila. Começando mais um Em Cima da Hora, pela essa estação remota aqui por videoconferência. E tendo hoje como convidados, primeiro deles, o comunicador Milton Gonçalves. Bom dia, Milton. Bom dia, Heraldo. Bom dia a todos. Bom dia a você, ouvinte, telespectador do programa Em Cima da Hora. Mais um dia aqui, né? Distantes, mas perto ao mesmo tempo, por telepatia, por coração, e todos os nossos ouvintes sintam-se abraçados, porque num momento como esse, um abraço, eu acho que é o que todos nós gostaríamos de ter pela manhã, de poder encontrar um amigo, um parente próximo, dar um abraço e um beijo. Um abraço a Ô, todos. Milton. Oi. Ô, Milton, eu vou aproveitar aqui ó, toda a tua verve aí de apresentador de rádio, apresentador de TV, e faça as honras da casa e apresente o nosso convidado de hoje. Bom, nosso convidado de hoje, eu até sou suspeito a falar, né? Porque é um grande amigo, é uma pessoa pelo qual eu tenho um carinho muito grande, é uma pessoa que já passou por alguns cargos públicos e que, por todos que passou, fez sempre um excelente trabalho. Hoje vamos bater um papo com Emerson Santos, ele que seu último cargo público, né, aqui na região metropolitana, foi secretário de Habitação do município de São Vicente, no governo do ex-prefeito Billy, e hoje ele está como assessor do deputado federal Padilha. E, claro, o Emerson é militante do PT, foi já coordenador do PT na região metropolitana da Baixada Santista, e vai poder aí debater junto com a gente bastantes assuntos importantes e relevantes, falar um pouco do PT, né? E o que ele pensa aí para as próximas eleições. Bom dia, Emerson, seja bem-vindo pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas aqui na Rádio da Vila, no programa Em Cima da Hora. Bom dia, Milton, bom dia, Heraldo, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores também, né, da rádio. Para mim é um prazer aqui estar com vocês e estou à disposição para que nós possamos fazer um bom debate, um bom diálogo e principalmente para poder colaborar, né, com os ouvintes, os telespectadores, nesse momento difícil que nós estamos vivendo. O tema recorrente é exatamente a pandemia, o coronavírus que afetou o mundo inteiro. E hoje os prefeitos aqui da região já estão dizendo da possibilidade da flexibilização, né, para a retomada aos poucos do comércio. É uma decisão que vai ter que ser tomada realmente, porque do contrário nós vamos enfrentar muitos mais problemas, né? Hoje tem 4 prefeitos aí falando, tem uma entrevista na tribuna deles e tal. Agora o que causa estranheza é o prefeito de Praia Grande, que até a semana passada ele queria prender, ele queria multar, ele queria fazer o diabo a 4, e hoje já fala, não, nós temos realmente que começar a reabrir, porque senão a economia não vai aguentar. Essa atitude realmente é a mais sensata, deveria já ter sido tomada aos poucos. O que pensam os amigos? Emerson, pode falar. Pode. Eu fiquei um pouco temerário com essa decisão dos prefeitos, porque, primeiro que, antes de acontecer isso, eu tinha já alertado a necessidade dos prefeitos fazerem qualquer tipo de medida que fosse, primeiro que elas tivessem que ser feitas em conjunto,
Nós vivemos numa região metropolitana, onde que o sujeito hoje estuda em Santos, trabalha em São Vicente, namora em Praia Grande, né? Então, é uma região metropolitana. Então, os efeitos de qualquer medida deveriam ser tiradas em comum acordo, como foi a suspensão das aulas, né? No início, os prefeitos tomaram essa posição corretamente. Nós estamos no período aqui da pandemia, ainda um período que a gente chama de inicial, né? Porque a parte aguda dessa contaminação, segundo especialistas, médicos, sanitaristas, ela se dará em maio, né? Então, a parte aguda... Então, nós antecipamos esse isolamento justamente para que nós pudéssemos achatar a curva do nível de contaminação. Então, o que ocorre, na minha opinião, é que, como nós não temos um comando central nesse país hoje, né, que pudesse orientar os estados e os prefeitos, cada um está tomando medidas de acordo com as suas situações ou conveniências, né? O governo federal não tem uma política clara, o presidente fala uma coisa, o ministério fala outra. O governo de São Paulo tomou a medida de ampliação do isolamento e as prefeituras ficam sujeitas às pressões naturais que existem na cidade, né? O grande problema disso tudo é, primeiro, que nós não temos testes, né? Então, todos nós sabemos que os números estão subdimensionados, né? Então, o número de contaminados e o número de óbitos são maiores daqueles que estão colocados. Segundo, que nós não temos, isso já está sendo dito por todos os profissionais, que não temos material de EPI, né, de proteção individual para os trabalhadores na saúde o suficiente. Ontem saiu uma matéria na qual os trabalhadores lá de Praia Grande estavam usando capa de chuva porque não tinham o material adequado. Então, e também nós, como vamos atingir, né, essa parte aguda ainda, então, assim, a gente está no escuro, né, não sabemos qual é o número real de contaminados. Então, a tendência seria, você faz um isolamento parcial, é o que nós tínhamos, né, e temos ainda, é parcial, porque algumas atividades econômicas estão funcionando, e você iria, ao contrário de flexibilizar, você iria fechando, sendo ou não necessário um lockdown, que ocorreu em todos os países da Europa, inclusive nos Estados Unidos, em alguns estados, né? Só que aqui, assim, enquanto alguns prefeitos estão mantendo esse isolamento, alguns estão flexibilizando. O problema é que, se nós colapsarmos o serviço de saúde, e tudo indica que isso vai ocorrer, porque as UTIs, por exemplo, a gente tem a maior disponibilidade de leitos de UTI no estado de São Paulo, né? A gente já está vendo Manaus, outras regiões do norte já com sua capacidade máxima. Mesmo assim, no estado de São Paulo, nós temos hospitais como Emílio Ribas, que é um hospital de referência epidemiológica, de infectologia, que já está na 100% da sua capacidade ocupada. Então, se nós não retardarmos a contaminação tudo ao mesmo tempo, com muita certeza esse sistema irá colapsar. E se colapsar, não teremos leito de UTI. Não tendo leito de UTI, a situação vai ficar muito dramática. Ô Milton, o Emerson falou algo que é correto mesmo, quer dizer, a falta de planejamento, porque no primeiro momento o que se verificou? Fecha tudo, levou a esse problema todo, as pessoas indo na rua, carreata. Ontem, melhor, na segunda-feira teve um pessoal lá do comércio aqui de Santos na porta da prefeitura. Quer dizer, no primeiro momento fecha tudo e agora quer abrir tudo. Realmente não pode ser assim, né? Nós estamos se aproximando aí realmente do pico, né, que vai ter o maior número de infectados e que a procura maior por hospitais vai ser grande e não vai ter como atender todo esse pessoal. O Emerson fez uma análise perfeita e é de se preocupar, porque, inclusive, agora de manhã cedo eu estava assistindo o telejornal e o hospital que foi construído ali atrás do Parque Ibirapuera, perto da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, já está sendo utilizado para um pré-atendimento, que não era a ideia do município de São Paulo para isso, né? Por quê? Porque já está faltando vagas para um pré-atendimento, para uma simples internação, entendeu? Então, essa preocupação realmente tem que ser muito bem analisada. Me assusta o que eu tenho assistido nos telejornais
o que está acontecendo em Manaus, né? E a gente vê, pelo menos através dos telejornais, que o governo federal não dá o suporte que teria que dar para a Manaus, né? Manaus está lá abandonada, infelizmente, e a gente espera que realmente aqui na nossa região a gente não sofra o que a gente vem assistindo em outros estados e é o que aconteceu até em outros países. Agora, com relação a abrir o comércio, eu particularmente sou a favor, mas sou a favor dentro de algumas regras, né? Regras estas que não necessitam de uma fiscalização efetiva do município, dos fiscais do município. Porque os municípios não têm fiscal para fiscalizar tudo, entendeu? Então tem que ter uma regra, uma conscientização dos empresários, principalmente, né? Para que a gente possa realmente alavancar um pouco a economia da nossa região, fazer começar o dinheiro girar novamente, né? Mas com regras. E essas regras têm que vir, volto a dizer, da consciência de cada empresário que vai reabrir o seu comércio mediante autorização dos seus municípios. E para finalizar o meu raciocínio, o que me assusta também é que, infelizmente, nós estamos num ano eleitoral, né? Estamos às portas das eleições e que, com certeza, né? Veja bem, eu não sou presidente do Supremo lá que cuida das eleições, mas eu duvido que essas eleições sejam prorrogadas, entendeu? E aí, o que vai acontecer? Os prefeitos, né, não só da nossa região, mas pelo Brasil afora, eles também estão preocupados com esse lado político. Muitos deles vão para a reeleição, alguns vão indicar os seus sucessores, né? Então, qualquer erro, né, nesse momento, né, claro que tem que sempre pensar nas vidas, né? Mas qualquer erro nesse momento pode valer a eleição ou reeleição de um prefeito. É verdade. Olha, todo mundo está falando atualmente no chamado pico da pandemia. O que vem a ser o pico da pandemia, né? Na verdade, os especialistas dizem que o pico é o dia em que o número de pessoas infectadas é igual ao número de pessoas curadas. Quer dizer, a partir dele, a quantidade de pacientes recuperados começa a superar o número de novos casos e a doença para de avançar. Essa é a tese do professor Mark Lowry, da Universidade de Brown, nos Estados Unidos, e trata do ponto no qual é registrado o maior número de casos. E isso realmente, segundo os especialistas, está próximo de acontecer, conforme mesmo disse o Emerson aí na sua fala inicial. Então, essa é a fase mais preocupante do problema todo. Por isso que tem que ter o critério realmente, como você disse, Milton, de vai abrir o comércio? Tem que abrir o comércio? Que faça como vem acontecendo, por exemplo, em farmácias, em supermercados, com muito critério, com muita atenção para evitar realmente aquela aglomeração de pessoas. Não, que nem no caso de restaurante, que eu acho que, né, principalmente as pessoas que estão indo trabalhar, que têm realmente a necessidade de trabalhar, e ao entorno, a maioria, eu posso dizer aí 80%, sempre vai almoçar no restaurante da esquina, né? Dificilmente leva marmita. Lógico, tem o iFood, tem o Uber Eats e por aí vai, né? Que entrega comida, mas tem muita gente que não gosta. Eu particularmente não gosto de comer de marmita. Eu não consigo comer, eu não consigo chegar a uma marmita e comer, entendeu? É uma coisa pessoal minha. Então eu quero ir ao local comer, entendeu? E aí, eu acho que tem que ter principalmente esse tipo de comércio aberto, mas, claro, as mesas mais espaçadas, né? Reduzir o número de pessoas dentro do restaurante. E, aos poucos, a gente vai álcool gel, o garçom usar máscara para atender o cliente, e por aí vai. Mas eu volto nessa tecla. Eu acho que tem que ter uma responsabilidade do proprietário do comércio, né? Porque fiscalização do município, da prefeitura, a gente sabe que, infelizmente, não tem esse número grande de fiscais. Eu acho que eu estou um pouco. Bom, olha, o governo começa a antecipar. Diga, pode falar, meu Emerson. Não, então, eu acho que eu sou um pouco mais pessimista que os amigos. Assim, o Heraldo colocou essa questão aí do professor aí da universidade nos Estados Unidos. Por que se fala das pessoas curadas e das pessoas contaminadas? Porque as pessoas curadas, em tese, são imunes. Então, quanto mais pessoas vão sendo curadas, mais barreiras de contaminação você vai criando.
né? Então, isso perfeito. Ocorre que no Brasil nós não temos testagem. Nós não sabemos, né? Porque o número de curados ele não corresponde na prática ao número de contaminados. Para vocês terem uma ideia, assim, rapidamente, o Brasil está praticando em torno de 300 testes a cada 1 milhão de habitantes. Como a Alemanha está praticando em torno de 10 mil testes a cada 1 milhão. Né? Então, nós estamos muito aquém, né? Nós não se preparamos, não temos insumo para produzir testes, estamos comprando testes, esses chamados testes rápidos, que, inclusive, tem algum nível de questionamento na sua eficácia, né? Porque ele tem um período, ele só atesta a contaminação depois de um período. Né? Enfim, então nós estamos no escuro, nós não sabemos se devemos abrir ou fechar comércio, nós não sabemos se, por exemplo, se na Baixada Santista o nível de contaminação é de um jeito ou no interior de São Paulo é de outro, porque está subdimensionado, nós não estamos testando. Os testes só são realizados para aquelas pessoas que têm a doença agravada, né? Então, ou os trabalhadores da área da saúde. Então, é um problema muito grave. E sobre os prefeitos, que o Heraldo falou, ou acho que o Milton, que é época de eleição, os prefeitos têm que se ater a uma questão. Se, porventura, ocorrer o que está sendo indicado pelos especialistas, e nós tivermos uma... Né, você vai ter, por exemplo, aqui em São Vicente, um conjunto de famílias na porta do CREI querendo UTI, não tendo UTI. E aí, o que vai ocorrer? A primeira pessoa que ele vai reclamar não é com o presidente da República, nem com o governador de São Paulo. Né? O desespero dele vai ser direcionado aos prefeitos, porque é ele que tem a relação mais próxima com o cidadão que mora na cidade. Então, os prefeitos têm que saber muito bem como que eles vão lidar com essa situação, porque a pandemia acontecendo, esse ápice acontecendo, não tendo leito de UTI, essa carga vai ser em cima dos prefeitos. E, por último, dizer o seguinte, quando nós falamos em abrir o comércio, nós estamos dizendo que esse trabalhador, por exemplo, que trabalha numa comunidade como Sambaiatuba, México 70, Rio Branco, ele se desloca de transporte coletivo, né, que é uma situação ruim, né, porque é um ponto de disseminação, sem dizer que, ao se, porventura, alguma razão ele se contaminar, ele está levando essa contaminação para essa comunidade. Nós temos que levar em consideração que nós temos, por exemplo, bastante moradia. Eu fui secretário de habitação e sei disso. Você tem, por exemplo, barraco que mora 15 pessoas. Né? Se uma vai ser 15 contaminados dentro desse barraco. Então, se você levar esse contingente de pessoas, principalmente das comunidades mais pobres, a possibilidade de contágio, ela vai voltar e contaminar um conjunto de pessoas, principalmente nessas comunidades. É verdade. Olha só, o governo antecipa, né, a primeira parcela do 13º salário para os aposentados e pensionistas, né? Já começa agora no final deste mês. O Rodrigo Nunes tem uma matéria sobre isso, vamos ouvir. Entre os dias 24 de abril e 8 de maio, os pensionistas e aposentados do INSS começam a receber o pagamento da primeira parcela do 13º salário. O valor corresponde a 50% do benefício. As datas de pagamento variam de acordo com o total a ser recebido e o número final do benefício, sem considerar o dígito. Vão poder receber o pagamento antecipado os segurados que recebem aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-reclusão ou pensão. Caso o benefício fosse encerrado antes do dia 31 de dezembro deste ano, será pago o valor proporcional. O pagamento da segunda parcela do benefício vai acontecer entre os dias 25 de maio e 6 de junho. Em situações normais, a antecipação do 13º acontece no segundo semestre e a segunda parcela vem no pagamento de dezembro. A antecipação foi uma das medidas anunciadas pelo governo federal para tentar diminuir os efeitos da crise causada pela pandemia do coronavírus. Agência Rádio Web, de Brasília, Rodrigo Nunes. Olha, além do 13º, a Caixa também começa a pagar hoje o auxílio emergencial para cerca de 5 milhões de trabalhadores, né? Essa é a estimativa do Dataprev,
né? Que são esses trabalhadores que se cadastraram e vão começar a receber esse auxílio emergencial. O calendário é que começa agora dia 27 e vai até o dia 5 de maio, né? Então, o pessoal pode entrar lá no site da Caixa e ver direitinho, verificar direitinho a data que pode ir lá receber, né? Que são os R$ 600 desse auxílio emergencial. É um reforçozinho, né? Vamos dizer assim, um sopro de recurso para poder enfrentar esses dias difíceis aí, viu, o Milton? É um vale-coxinha, né? É um vale-coxinha, uma vergonha, né? E mais vergonhoso ainda, muito mais vergonhoso ainda, essas pessoas, eu tenho 2 amigos, inclusive um deles me ligou ontem, que fizeram o cadastro, né? Através do aplicativo, e tá lá, em análise, em análise, em análise. Ele falou, Milton, pô, tu que trabalha aí com no meio da política, tu sabe? Eu falei, pô, eu não sei de nada, cara. Eu tô trancado em casa como você tá trancado na sua, né? Então é só esperar essa análise, entendeu? Então, quer dizer, é um absurdo, porque se fosse para liberar uma verba de suporte financeiro para os deputados ou para os senadores, já estariam no bolso dele há muito tempo, né? Então, isso é inadmissível, esses R$ 600, né? Eu sei que tem que ter uma análise realmente, né? Foram não sei quantos milhões de cadastros, tudo bem. Mas, meu amigo, tem um monte de gente morrendo de fome, aguardando ansiosamente R$ 600. Entendeu? E que detalhe, que quando esses R$ 600 chegar, não vai resolver praticamente nada. Praticamente nada. Entendeu? E como você disse aí, você leu, parece-me que vai ser pago entre hoje e amanhã, né? E quem já foi analisado, né? E dia 27 vem o restante. Então eu acho e eu vou mais longe. Eu penso que o governo do estado, né? Teria que dar um auxílio. Acho que cada estado, diante da sua condição financeira, também tinha que dar um auxílio para algumas pessoas que fizessem o cadastro, né? Pelo governo do estado. É verdade, você falou uma coisa séria. Quem teria que controlar isso era Estado e município. O município é que sabe, né? Você não vive na União, não vive no Estado, vive no município, né? Então, deveria fazer esse cadastramento e os prefeitos dissessem, aqui tem tantas pessoas nessa situação de vulnerabilidade e tal, então é isso que se precisa. Agora, fica essa história aí de, entra no site e tal, aí, coitado, muitas vezes não tem nem acesso à internet, né? Não tem um smartphone, não tem um computador em casa, não tem um programa, né, de dados para poder acessar isso. E fica esse drama. Aí o que a gente vê? Aquelas filas imensas na porta das agências da Caixa Federal. É só prolongar o sofrimento desse povo, Emerson. Não, sem dúvida. Eu estou acompanhando muito de perto essa questão, até porque o deputado Padilha ele faz parte da comissão existe uma comissão externa do Congresso que chama-se a Comissão do Coronavírus, onde hoje o Congresso trabalha especificamente nas pautas que são a essa questão. Primeiro que é importante a gente lembrar que o governo inicialmente ofereceu R$ 200. Nós estamos chamando de vale coxinha, os R$ 600 ou R$ 1.200 por família. O governo inicialmente tinha apresentado R$ 200. Foi o Congresso que, inclusive, e aqui eu vou aproveitar, o Milton está aqui, foi através da liderança do Partido dos Trabalhadores que propôs um salário mínimo para cada família, que num acordo no Congresso foi possível estabelecer R$ 600 ou até R$ 1.200 por família. Segundo que, de fato, eu levo a crer, isso é uma opinião pessoal minha, que o governo fez de propósito, porque não tem sentido a demora que ocorreu. Eu explico por quê. Nós temos hoje no Brasil 30 milhões de brasileiros que estão inseridos no CAD único. O que é o CAD único? O CAD único vamos chamar, uma tecnologia social que foi criada no governo do presidente Lula, que você tem um contingente de em torno de 30 milhões de famílias que estão inseridas nesse cadastro. Tem a obrigação de ser atualizada a cada 2 anos
pelos municípios, como o Heraldo mesmo falou, através dos CRAS. Então, esse diagnóstico é um diagnóstico que todos os entes da federação, tanto o governo federal, o governo do estado, os governos municipais, podem utilizar ele como referência. Então, ainda bem que nós temos esse cadastro que permite ter um diagnóstico de uma parte considerável da população. A outra parte, que são as famílias que ou perderam emprego atualmente, ou que vivem na informalidade, são aqueles que trabalham vendendo pipoca, cabeleireiro, manicure, barbeiro, músico, enfim, que também é um outro contingente que abriu para poder receber esse recurso. E aí, por que eu digo que o governo parece que fez de propósito? Primeiro que aqueles que são beneficiários do Bolsa Família já têm conta, diagnóstico, e a gente sabe se essas famílias têm direito ou não. Já poderiam ter recebido há 2 semanas atrás, né? Eles mantiveram o calendário do Bolsa Família. As famílias que estão no CAD único, o governo já sabe qual é a renda, se esse sujeito trabalha ou não trabalha, já poderiam ter recebido. E as famílias do aplicativo, o que acontece? 40 milhões de pessoas se inscreveram, né? E o governo fez um primeiro que ficou de fazer o pagamento segunda passada, depois alterou para o dia 14, dia 14 alterou para a quinta, de quinta começou a pagar na sexta. Só que dos 35 milhões de inscritos, eles só pagaram 9 milhões. Né? E aí não tem critério, porque quem fez dia 7, que foi o início que começou a inscrição, ainda está em análise, e quem fez dia 11 já foi liberado, entendeu? Então não tem transparência e critério. A impressão que se dá é que o governo fez de propósito retardar o máximo possível. Infelizmente isso tem impactos, né? Principalmente quando as pessoas começam a querer falar que quer trabalhar, porque eles precisam sobreviver. Né? Agora, o que a gente pode cobrar das prefeituras é a distribuição de alimentos. Foi aprovado pelo Congresso que as prefeituras podem utilizar o recurso da merenda escolar, né, para que, pelo menos, por exemplo, pega São Vicente, que nós temos 40 mil alunos na rede municipal, são 40 mil famílias que poderiam já estar recebendo esse kit alimento, né, que a gente chama, uma cesta básica, enfim, para minimizar os efeitos. Ô, Emerson, você tocou num assunto que realmente me preocupa muito, que é exatamente a questão da merenda escolar. A gente tem visto aí alguns municípios instituindo o Bolsa Alimentação, não sei o quê, que seria para suprir exatamente essas famílias cujos os estudantes fazem as suas refeições nas escolas. Agora, o que me preocupa é o seguinte, esses contratos com as fornecedoras de alimentos, eles continuam em vigor? Essas empresas estão mandando esses alimentos para as escolas, mas para quê? Se você não tem nenhum servidor lá, a cozinheira, o pessoal, o atendente, essa coisa toda, e esse material vai ficar armazenado onde? Vai ter como armazenar tudo isso? Então, são duas situações, quer dizer, continua pagando o fornecedor e instituiu um recurso para auxiliar as famílias? Isso não foi muito bem explicado até agora. Em tese, veja só, os municípios eles têm aí um cronograma de compra de alimentos, né? Tem alguns alimentos que é comprado de forma diária, como hortifruti, essas coisas, e tem aqueles que você pode ter uma despesa, assim, por exemplo, comprar para um mês, 2 meses, né? Acontece que a gente já está sem aula desde de março, né? Já estamos em abril, então um período de 1 mês. Então, o que o governo liberou, federal, né? O Congresso liberou, falou assim, prefeito, você pode, ao invés desse dinheiro que você utiliza por aluno, você pode usar o dinheiro para comprar do fornecedor ou de outro fornecedor alimentos para transformar isso em cesta de alimentos. Então, foi autorizado, até porque, é claro, os prefeitos não poderiam pegar o dinheiro que é direcionado à merenda e distribuir, sem autorização legal. Então, eles têm essa autorização legal. Então, ele pega esse dinheiro do Fundeb, que é repassado do Fundeb para as prefeituras na compra da merenda, ele pode utilizar esse dinheiro para comprar alimento e fornecer para as famílias da rede municipal. Para ter uma ideia, o governo de São Paulo fez em dinheiro, né? Isso, inclusive, foi questionado, né? Mas o que leva, por exemplo, porque eu tenho dito que o Brasil está ficando nu com essa história toda e as pessoas vão tendo acesso às coisas. O governo de São Paulo deu R$55 para cada aluno matriculado, né? Dizendo que é o dinheiro que ele usa por aluno.
hábito que ele usa por aluno. Se é verdade isso, se a gente dividir os 55, significa que o governo do estado investe em cada aluno R$ 2,50 para a merenda escolar. Então, está claro aí como há uma cobrança da má qualidade da merenda escolar por parte dos governos de São Paulo, né? Porque R$ 55 você divide pelos dias úteis, dá R$ 2,50. Mas, enfim, o governo de São Paulo utilizou em recurso. Agora, as prefeituras, em São Vicente em especial, depois da pressão que nós estamos fazendo aqui, eles disseram que vão iniciar o processo de distribuição. São Vicente são 40 mil alunos da rede. Então, acho que dá uma contribuição importante essa medida, né? Dá uma contribuição importante. Mas os prefeitos estão autorizados pelo Congresso a utilizar esse dinheiro. É claro que existe uma comissão, o Conselho de Acompanhamento, acho que as câmaras municipais têm o papel e a prerrogativa de acompanhar, fiscalizar, né? Para ver se esse dinheiro, de fato, está sendo bem empregado. Tá certo, então. Vamos chamar uma outra matéria agora. Olha. Fumantes têm risco aumentado de complicações por coronavírus. Janaína Oliveira. Fumar em tempo de pandemia, seja o cigarro convencional, o eletrônico ou qualquer outro tipo, pode aumentar os riscos diante do coronavírus. Especialistas alertam que quem fuma tem risco aumentado de complicações pela doença. Segundo a médica pneumologista de cuidados intensivos da Mayo Clinic em Rochester, Minnesota, Alice Galo de Moraes, isso acontece porque os componentes dos cigarros destroem alguns mecanismos de defesa naturais do pulmão, órgão afetado pela Covid-19. O que acontece, o nosso trato respiratório, desde o nariz até os pulmões, a traqueia, por onde passa o ar que a gente respira, tem pequenos cílios que ajudam a gente a limpar o pulmão, limpar o trato respiratório de partículas que estão no ar. Quando a gente fuma, qualquer que seja o tipo de cigarro, maconha, qualquer tabaco, esses pequenos cílios ficam inativos. E daí o que acontece é que fica mais difícil para o nosso organismo conseguir limpar partículas, sejam de sujeira e sejam de vírus, qualquer vírus. A professora de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Renata Domingues Balbino Munhoz Soares, ressalta que são muitos estudos que comprovam os malefícios do cigarro diante da Covid-19. Foram feitos estudos já e revelaram, por exemplo, periódicos fora, que o vapor dos cigarros eletrônicos pode ser responsável por desativar as principais células do sistema imunológico no pulmão e aumentar as inflamações no organismo. A gente viu também já uma pesquisa, já alertou que o coronavírus, que causa a Covid-19, pode ser uma ameaça para quem fuma tabaco, maconha ou vape, que é o cigarro eletrônico vaporizador, né? E diante dos perigos, a médica Alice Galo de Moraes alerta que este é o melhor momento para parar de fumar. Eu diria que a melhor hora de parar de fumar é agora. 2, 3 dias que uma pessoa consiga não fumar, esses cílios já começam a voltar. Outras células de proteção que os nossos pulmões têm começam a funcionar de novo. Então, a hora de tentar parar de fumar é agora. Os especialistas lembram que, além de evitar fumar, todos os outros cuidados necessários contra a Covid-19 devem ser tomados. Se puder, fique em casa. Use máscaras ao sair à rua. Fique ao menos 2 metros de distância ao falar com outra pessoa. Esteja sempre higienizando as mãos. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Bom, eu e o Milton não fumamos. Já fui fumante, mas isso há mais de 15 anos, quase 20 anos que eu não fumo mais. Aqui na rádio eu sei que apenas o Gabriel. Gabriel e o pai dele. O pai dele não está hoje aí, o Medrado. Né? Ele parou de fumar. Ele parou de fumar já. E o Emerson, você é fumante não? Sou fumante. O Milton que pediu essa matéria, que ele falou assim, Emerson, eu vou fazer uma matéria. Fumante, mas eu concordo plenamente que fumar, aliás, nesse momento, né, fumar já faz mal naturalmente, né? As pessoas têm que realmente parar de fumar e a gente precisa estar com a imunidade boa, né, para que a gente possa estar preparado para essa pandemia.
Mas eu entendo, realmente é muito difícil. Quem fuma, parar de fumar é um drama muito, muito grande mesmo. Muitas vezes eu tentei parar, não consegui e tal. E o Gabriel não está na faixa de risco pela idade, mas agora foi afetado aí pelo tabaco, ô Gabriel? É isso daí, tem que parar, tomar vergonha na cara e dar um jeito de parar, senão não tem jeito. Felizmente. Você só vai parar quando a namorada falar que gosta do cheiro do cigarro, aí você para. É meio complicado. Se ela fumar também, fodeu. Opa. O homem parou em janeiro. Parou? Parou em janeiro. No início de janeiro, no finalzinho de janeiro ele parou de fumar. Ele simplesmente pegou o cigarro e falou, não vou fumar mais. Largou. Olha. Caramba. Parabéns. Olha. Parabéns aí. Agora só falta Marcelo Medrado, hein? Agora só falta eu para tomar vergonha na cara. Na sequência vai parar, então. Com certeza vai parar. Ô Emerson, tem uma matéria aqui que eu vou pedir a tua análise na sequência. Lula e PT mudam posicionamento e decidem pedir fora Bolsonaro. Com dificuldades para conseguir uma posição de destaque no enfrentamento ao governo Bolsonaro, diante da pandemia do coronavírus, o PT e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiram levantar a bandeira do fora Bolsonaro. Segundo fontes do PT, Lula reclamou do fato de um partido e seus dirigentes fazerem muitas notas e publicações nas redes sociais que não têm efeito prático, enquanto o Bolsonaro ocupa os principais espaços na mídia todos os dias, mesmo que numa posição de alvo de críticas. Na terça-feira, as bancadas do partido na Câmara do Senado decidiram encaminhar um novo posicionamento do diretor nacional da legenda, ou seja, o PT vai realmente centrar as baterias no fora Bolsonaro. Estava um pouquinho quieto o PT, hein, o Emerson? Não necessariamente que nós estávamos quietos. É importante saber que o PT hoje ele é boicotado nas grandes corporações de mídia, né? Se você vê Globo, SBT, existe um regimento interno lá para que não se fale a palavra PT ou Lula ou dê espaço para que o contraditório possa ser feito. Então a gente acaba utilizando as redes sociais e quando aparece um espaço como esse que vocês estão colocando para que nós possamos nos colocarmos. Agora, o PT ele sempre defendeu e o presidente Lula sempre se colocou não favorável ao impeachment, né? Só se houver um crime de responsabilidade concreta, né? A gente tem que respeitar a vontade popular. Então, o PT não trabalhou com o movimento desde o início, no sentido de que o Bolsonaro deveria ser impeachmentado, né? Agora, os últimos fatos que ocorreram, principalmente este de domingo, onde um presidente da República participa de uma manifestação, onde esta manifestação está pedindo o fechamento do Congresso, está pedindo o fechamento do Supremo, né? Isso é um claro afronta e desrespeito e crime contra a Constituição brasileira. Está lá na nossa Constituição. Qualquer ato que faça com que você proponha o estado de exceção, uma ditadura ou algo nesse sentido, é crime, né? Então, assim, nesse momento, principalmente, que nós estamos vivendo, dessa pandemia, dessa crise aguda, né? Que o governo não consegue lidar com essa situação, nós não temos uma ação concreta do governo federal e o presidente vai à contramão das posições da Organização Mundial da Saúde, enfim. Então, assim, acho que chegou um limite, né? Você participar de uma manifestação que as pessoas estão pedindo a volta do AI-5, né, que era um instrumento que, inclusive, permitia a tortura, que fazia a tortura, matou milhares de pessoas nesse país, sendo eles democratas, né? A área que vocês atuam, que são a área dos jornalistas, é a parte mais afetada em qualquer regime de exceção. A liberdade de expressão, que é um dos fundamentos essenciais na democracia, ela é duramente atacada em qualquer regime totalitário, né? Então, eu acho que o Bolsonaro ultrapassou todos os limites do possível, do razoável, né? Então, o PT, né, nessa última reunião que foi, né, nessa segunda-feira, com os líderes do Congresso, líderes do Senado, né, decidiu-se que nós deveríamos
acampar junto aos democratas desse país uma defesa de fora Bolsonaro, que é diferente do impeachment. O impeachment é um processo que você cria um crime de responsabilidade, leva para o Congresso Nacional e o Congresso... Agora, esse sujeito tem que ser interditado, né? Ele está na contramão do mundo, né? Em todos os aspectos, né? Nós não temos concordância com setores da sociedade, do Congresso, de partidos políticos, porque, de uma forma, a Globo ela bate no Bolsonaro, mas assopra para o Paulo Guedes. Eles são favoráveis à pauta econômica, que é uma pauta econômica radicalizada do governo Temer. É a mesma pauta econômica. Então, a Globo, a Bandeirantes, esses meios de comunicação, eles defendem a política econômica e batem no Bolsonaro. Nós condenamos tanto a política econômica adotada por esse governo, que é a continuação do Temer, como a postura do presidente. Agora, nesse momento, onde a população está numa situação tão vulnerável, nós precisamos que alguém tenha capacidade, né, de comandar esse país. Então, esse fora Bolsonaro é no sentido seguinte: não é possível termos um presidente que está levando vidas humanas a um possível genocídio, e ele terá que responder pelas cortes internacionais caso nós cheguemos a uma situação sem controle, porque ele é o principal responsável disso, e também a política econômica. O Milton falou assim, mas o governo do Renda Cidadã, eu até anotei aqui, para dar esses R$600, demorou 3 semanas, agora para dar 1,2 trilhões aos bancos foi em 24 horas. O PIB brasileiro estava 1,1, ele conseguiu ser pior do que o PIB do Temer. Então, essa fala de que Paulo Guedes disse que o Brasil estava se preparando para um crescimento econômico é uma falácia, sem dizer, ainda bem que caducou, o Congresso acabou caducando, que era a carteira verde e amarela. Quer dizer, o nível de precarização do trabalho, foi reforma trabalhista, reforma da Previdência, a PEC 95, que foi aprovada no governo Temer ainda, e que foi apoiada pelo Bolsonaro, ela é uma das razões da nossa situação de precariedade ter sido aprofundada na área da saúde. Só na área da saúde, esse ano, foi 9 bilhões de reais a menos, porque a PEC não permite que você destine recursos para o orçamento. Então, nesse cenário todo, o PT tem a responsabilidade com a sociedade, tem a responsabilidade com os trabalhadores, e que é necessário que o setor, não é só o PT, os setores democráticos desse país, que defendem a democracia, que acham que é o bem maior de uma civilização moderna, é que, para o bem disso tudo, é necessário que esse sujeito seja afastado. Emerson, como é que você avalia, então, esse pedido de abertura de inquérito no Supremo pelo Procurador-Geral da República, o Aras? Mas, na verdade, essa investigação tira o Bolsonaro do foco. Na verdade, segundo o procurador, ele quer saber quem organizou a manifestação, se foram empresários, se foram deputados, se foram parlamentares, essa coisa. Mas o grande motivador do ato em si, que foi a figura do presidente da República. Quando o presidente da República aparece na porta de um quartel-general do Exército, quer dizer, eu acho que fica em segundo plano qualquer algum outro que tenha ação direta ali nessa manifestação totalmente antidemocrática. Sim, sem dúvida. O procurador ele é conhecido como Bolsoaras, né? Bolsonaro. Isso. Então, o procurador, é lógico, com toda essa situação, a Procuradoria-Geral da República teria que tomar uma posição. Logicamente, ele tirou o presidente da República do foco da investigação, o ministro Alexandre de Moraes acatou o procedimento. Em todo caso, é importante que nós investiguemos, porque, de fato, há um financiamento para todo esse tipo de atividade. Essa não é uma atividade que a gente chama-se espontânea, sem algum nível de articulação possível. E o problema aí tu faz o link, né? As manifestações que houveram, as carreatas que houveram sobre a questão da abertura do comércio em alguns locais, eles casaram e se misturaram com essa política de fechamento do Congresso. Então, assim, esse setor da sociedade está ideologizando essa questão.
né? Seja da abertura do comércio, seja... E algumas pessoas acabam indo com um propósito, chegam lá, é outro propósito. Há um propósito político por trás disso. Agora, tem que ser investigado quem são, de fato, os empresários que financiam isso. Tem que ser investigado os parlamentares que, porventura, estejam ajudando, financiando isso, porque isso é crime, tá lá, consta na nossa Constituição. E se é crime, tem que ser apurado e punido aqueles que tenham cometido crimes de apologia, seja ela a ditadura, seja ela o estado de exceção, né? Custou muito para o Brasil a gente conseguir a liberdade, a democracia, né? E que é um processo sem volta, na minha opinião, né? O que nós estamos exercendo aqui agora é um processo democrático, onde as pessoas podem livremente expressar as suas posições, expressar o seu pensamento, né? Então, isso não é a política adotada por esse governo e por setores empresariais e por setores do Congresso que estão, de fato, financiando tudo isso. Tem que ser apurado e punido. Ô Milton, curioso é o seguinte, aquela manifestação lá de Brasília, você via os cartazes, todos eles muito bem feitos, com as mesmas frases de efeito, pareciam aquelas manifestações dos Estados Unidos, que tudo é muito bem planejadinho, tudo arrumadinho, né? Tudo hermeticamente produzido. Curioso isso, né? Manifestação aqui, o cara põe uma cartolina lá, escreve uma faixa, um pedaço de pano, mas em Brasília é tudo uma coisa muito bem organizada, hein? Com certeza o Gabinete do Ódio organizou essa manifestação lá em Brasília, né? Isso, claro, ficou nítido pelas imagens que a gente assistiu aqui pelas emissoras de TV. Agora, rapidamente, eu sei que o programa está praticamente indo para o seu final e a gente ainda tem que falar de eleições municipais, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Emerson, o seguinte, né? O PT, desde a sua fundação, foi conhecido pelas lutas, né? Principalmente pela sua oposição, né? Por ir às ruas, por ser um partido que começou a ser construído na porta das indústrias, com os trabalhadores, se unir, ir à luta e fazer uma oposição ferrenha a muitos governos até chegar ao poder. Isso ninguém pode negar que é uma marca do PT, coisa que outros partidos não fizeram. Por exemplo, o PSDB não aprendeu 1% de fazer oposição do jeito que o PT faz, né? Entendeu? Então, eu quero fazer a seguinte pergunta para o Emerson. Emerson, as lideranças, os militantes do PT, devido ao que aconteceu com o partido na gestão, principalmente da Dilma, e o que aconteceu com o Lula, quando ele foi preso, diminuiu, e os militantes e o Partido dos Trabalhadores estão com medo de ir às ruas, com medo do Exército vir para cima? Não, primeiro, dizer que o PT aumentou, pelo contrário, nós tivemos um aumento de mais de quase 1 milhão de novos filiados no PT em todo esse período aí que você citou. Então, houve um aumento considerável das pessoas. Agora, é evidente que o PT sofreu um grande ataque midiático. Em 2016, se você andava de vermelho, era passível de ser agredido. Então, houve um movimento muito agressivo, e aí não é o Bolsonaro, né? Os responsáveis, esse movimento agressivo contra o PT são os responsáveis de ter criado esse sujeito que é o Bolsonaro e ter colocado ele na presidência da República. Agora, é evidente que quando você é atacado, por exemplo, nesse momento agora, a gente está acompanhando, por exemplo, nas áreas do Norte, Nordeste, principalmente no Norte, né, as ocupações das áreas de preservação ambiental. Você está vendo o aumento da morte, do assassinato de lideranças comunitárias, de lideranças de movimentos sem teto, de lideranças do movimento sem terra, né? Então, há um movimento pode ser repressivo contra os movimentos sociais. E o PT é um partido que ele está intrinsecamente ligado aos movimentos sociais. Ele é um partido que é de baixo para cima, não é de cima para baixo, né? É lógico que o PT tem erros, tem
tem defeitos. Nesse período que passou esse processo aí de cassação da presidenta Dilma e da prisão ilegal do presidente Lula, é evidente que tudo isso desestabiliza o partido. Nós ficamos, durante 1 ano e meio, fazendo uma luta, uma movimentação, mobilização em referente à liberdade do presidente Lula, porque não só por causa da figura pessoal do Lula, mas o que significava isso do ponto de vista simbólico, né? Do ponto de vista da arbitrariedade. Se fazem isso com Lula, imagine com um sujeito normal, comum, vou dizer assim. Então, assim, o PT está na luta, está nas lutas lá em Paraisópolis, está nas comunidades da igreja, está nos movimentos sociais do Sem Teto, está no movimento social do Sem Terra, que essa é a essência do PT, né? Agora, no Congresso Nacional, como eu te disse, primeiro que nós estamos vedados pela mídia corporativa. Estamos vedados, isso é claro, é só você olhar nesses últimos 1 ano e meio, a palavra do Lula só foi utilizada por 45 segundos, quando o Papa recebeu o presidente Lula. A Globo deu a notícia em 45 segundos, sendo em 15 segundos dizendo que o presidente Lula foi recebido pelo Papa, e os outros 30 dizendo que ele estava condenado, mas ele poderia ir e tal. Então, é evidente que há um movimento claro pelos meios de comunicação corporativos, né, de que o PT não possa aparecer. Agora, como eu disse, os movimentos sociais, o movimento popular, os movimentos estudantis, tivemos no começo do ano passado, grandes mobilizações por todo o país dos estudantes. O PT está inserido em todas as lutas populares, né? Agora, é evidente que, né, nós temos um Congresso Nacional, por exemplo, de 513 deputados, a bancada do PT hoje é 53, sendo então, Emerson, o PT e a militância do PT não está adormecida? Não. É isso que eu quero saber. Ô Emerson, o Bolsonaro, depois de gritar lá na porta do quartel, de que não negocia nada, que está com o povo e o povo está com ele, essa coisa toda, chamou para conversar os presidentes do DEM, que é o ACM Neto, né, o Antônio Carlos Magalhães Neto, e o presidente nacional do MDB, o Baleia Rossi. O encontro do Baleia Rossi é hoje. E com o prefeito de Salvador, o ACM Neto, vai ser na quinta-feira. O que é isso? É já o toma lá da cá? É possível, né? Como eu disse a vocês, esse governo tem essa postura autoritária, esquizofrênica e maluca do presidente da República, mas a pauta econômica, o Maia e Bolsonaro estão de comum acordo, o Alcolumbre, eles que estão conduzindo o partido DEM, que está conduzindo as pautas econômicas, né, desse país. Então, o Bolsonaro tem essas verbologias aí e esses movimentos de quartelamento, ao mesmo tempo libera o Maia, libera o Alcolumbre para que as pautas econômicas sejam aceleradas no Congresso. Vamos puxar a discussão agora para aqui, para a nossa região, especificamente para São Vicente, onde é a tua cidade de maior atuação. Como é que você vê aí a situação política? Você é candidato, o PT vai ter candidato a prefeito em São Vicente? Como é que você analisa aí a movimentação em torno das eleições de outubro agora? Se é que nós vamos ter reeleição em outubro, né? Se não for em outubro, eu acho que em novembro, dezembro ela ocorre. Pode ser que tenha um retardamento no processo eleitoral, mas dificilmente sairá de 2020. O PT tem feito uma aposta regional aqui de você alçar novas lideranças, novas referências públicas, né? A gente deve ter candidaturas, talvez das 9 cidades da Baixada, em 8 cidades. Né? Então, são candidaturas por exemplo, em Cubatão, a Paula Ravanelli, que é procuradora municipal. Em Santos, teremos o Douglas Martins. Em Bertioga, a professora Lucélia, enfim. Em São Vicente, nós temos 2 pré-candidatos, a Anália, que é uma economista vinculada da área continental, vinculada ao movimento popular, e o professor Berê, né, que é professor da rede municipal de ensino, né? Enfim. Então, o PT terá candidato na maioria das suas prefeituras, né? A importância é que nós estamos passando por um processo de reinvenção, é importante que o PT apresente novas referências,
e eu serei candidato aqui em São Vicente, serei candidato a vereador. O PT não tem representação na Câmara nesse momento. É importante que nós voltemos a ter representação na Câmara. Em 2016 foi muito difícil para o Partido dos Trabalhadores. Então, nós esperamos que a situação atual hoje permita que nós tenhamos representações nas câmaras municipais e que nós possamos disputar as prefeituras da melhor forma possível. A dinâmica da política modificou bastante, das últimas eleições para cá, não tem coligação proporcional, o PT em 2016 já saiu sozinho, a tendência hoje é que o PT saia sozinho na maioria das cidades, então o perfil da política tem se alterado das disputas eleitorais. Então, nós estamos preparados para fazer a disputa, fazer o debate. Nós somos oposição aqui em São Vicente ao governo do Pedro Gouveia, mas todas as candidaturas em São Vicente, na minha opinião, elas têm o mesmo perfil, seja ela o Caio Amado, seja ela o Pedro, seja ela o Igor, a Rosana Freitas, a Solange Freitas. Isso. Na minha opinião, tem o mesmo perfil, porque são 3 candidaturas que representam, em tese, o mesmo segmento social, representam o mesmo discurso, a mesma fala, um está com o Dória, outro está com o Bolsonaro, outro está com o Márcio França, mas no frigir dos ovos são da mesma representação social. Então, nós teremos uma candidatura que não se alia a isso, uma candidatura que fará um diferencial a isso, uma candidatura que tem uma relação mais popular, vamos dizer assim, com relações populares. Esse é o nosso objetivo. Ô Emerson, você falou que, em termos de organização, o partido vem crescendo também, número de filiados, essa coisa toda. Esse momento de crise também você avalia como ele é propício, exatamente para o crescimento do PT enquanto organização política, porque as carências são enormes. Então, isso facilita aí a discussão e o envolvimento das pessoas na questão política. Você mencionou muito bem que o PT sofreu um baque muito grande a partir de 2016, essa coisa toda, ficou estigmatizado demais. Você até citou, o fato de simples usar uma camiseta vermelha já era praticamente linchado, entre aspas, nas ruas, Mas hoje a gente percebe, as pessoas estão aflitas, As carências são imensas, antes mesmo desse problema do coronavírus. Não, sem dúvida. Como eu tinha dito, o PIB conseguiu ser pior do que o PIB do Temer. Agora, é lógico, é um momento, com certeza, não só o PT, na minha opinião. Eu acho que todo esse processo que está acontecendo, inclusive com essa pandemia no mundo, está se colocando outras possibilidades, outros paradigmas outros conceitos terão que ser construídos através desse momento. Para aqueles que defendiam o fim do Estado, que o mercado seria o garantidor da maravilha da vida das pessoas, se demonstrou ao mundo todo que, se não tiver um Estado que atue, seja forte, seja eficaz, que planifique, que proponha a política da sua soberania, Hoje nós somos reféns do mercado e hoje não temos produção, não conseguimos produzir máscara, não conseguimos produzir respirador, enfim. Então, o papel do Estado volta a ser discutido novamente no mundo. Aqui no Brasil, todos nós temos que rever. O PT também tem que se reinventar, tem que se pensar. Nós acho que fechamos um ciclo. O PT governou por 4 vezes, foi interrompido no seu 4º mandato. Nós tínhamos ganhado todas as eleições que disputamos desde então que o presidente Lula ganhou. E só não ganhamos a eleição contra o Bolsonaro porque eles precisaram prender o Lula, porque é claro e evidente, se Lula tivesse solto, ele ganharia a presidência da República. Agora, é importante que o PT fechou um ciclo, A gente está se abrindo um novo ciclo, O PT é um partido que precisa pautar novas referências, O presidente Lula tem 74 anos, Nossas grandes lideranças que ocuparam e tanto fizeram por esse país, elas vão ter que dar lugar a outras referências públicas. Então, o PT está discutindo isso, na sua renovação de quadros, na sua reformulação de posições, Nós temos um legado extraordinário
daquilo que nós fizemos por esse país, mas também temos erros. Então, o que nós temos que fazer? Aquilo que foi positivo, aquilo que foi construído de forma positiva, nós temos que enfatizar, né? E a gente enfatizar, principalmente agora, que o governo Bolsonaro está acabando com várias conquistas dos trabalhadores. Agora, aquilo que nós erramos também, nós temos que refazer, né? Seja ela as políticas de aliança que nós fizemos, muitas vezes para se manter no poder, se aliando a setores, né, que hoje, inclusive, dão base de sustentação ao Bolsonaro, né? A política eleitoral, o PT foi conivente com a política de financiamento privado de campanhas, ele atuou também no financiamento privado, coisas que até então nós condenávamos e não modificamos essa estrutura quando era necessário ser modificada. Enfim, nós cometemos erro, não fizemos uma regulação, que a gente chama de regulação, mas é a democratização dos meios de comunicação, que é extremamente, porque os meios de comunicação hoje estão monopolizados na mão de 6 famílias. Então, enfim, algumas coisas não fizemos, temos que reconsiderar o porquê não fizemos ou práticas erradas que porventura tenhamos cometido, mas sem dúvida nós acertamos mais que erramos. E a presidenta Dilma foi tirada do poder pelos acertos, não pelos erros, na minha opinião, por aquele Congresso que ali estava. Então, assim, essa disputa nos municípios vai ser interessante para que nós possamos fazer esse diálogo com a sociedade. Emerson, rapidamente, apesar de todas as maluquices do Bolsonaro, ele sabe muito bem se utilizar da mídia, essa coisa toda. Qual é o grande problema do país antes da pandemia? Era exatamente a questão do desemprego. Você estava batendo aí quase 15 milhões de desempregados, essa coisa toda. Agora o Bolsonaro vem e diz o seguinte, olha, tá vendo? O desemprego aumentou por causa do coronavírus, os governadores, prefeitos fecharam tudo, não deixam ninguém trabalhar, essa coisa toda. Como é que o PT, e você pensa, talvez, as outras forças contrárias ao partido, devem fazer para desmistificar essa ideia? Porque em um ano e pouco, o governo Bolsonaro foi incapaz de criar uma vaga de emprego, na verdade. E você mencionou muito bem, o que ele beneficiou foram os setores que já eram muito bem aquinhoados, como o setor bancário. Não é? Então, ele vai se aproveitar da crise e dizer, está vendo? Nós não crescemos por causa dos governadores e dos prefeitos que não deixou ninguém trabalhar. Não, sem dúvida, né? E assim, é importante, por isso que é importante a gente vincular as políticas econômicas que foram adotadas pelo governo Bolsonaro sendo uma continuidade do governo do Temer, né? Então, assim, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a PEC 95, foi todos instrumentos que venderam para a sociedade que eram para quê? Para gerar emprego, não era isso? Tudo isso foi vendido para a sociedade, a Globo todo dia passar, porque a Globo não apresenta o contraditório mais. Os meios de comunicação corporativo, ele coloca lá o economista, analista, não sei o quê, que defende essa posição, mas ele não coloca o contraditório. Antigamente, você via qualquer televisão, você tinha o contraditório, hoje não tem mais. Então, esse mantra, e aí se percebeu que não só criou novos empregos, como aqueles que poderiam ser, que já existiam, foram cada vez mais sendo precarizados. Então, nós temos um contingente de trabalhadores hoje que vivem da informalidade, que vivem do iFood. Por exemplo, o Milton citou o iFood. Esses trabalhadores é a representação clássica da precarização. Eles assinam um termo de trabalho na qual a plataforma vende para eles dizendo, você é o responsável pela entrega, nós só estamos te dando a plataforma, não temos nenhuma responsabilidade sobre você, né? E depois eles fazem a propaganda dizendo que é eles que entregam. Enfim, toda essa precariedade do trabalho, né? A desregulamentação do Estado, que venderam que ia permitir você gerar emprego, não gerou, pelo contrário, precarizou, né? Então nós estamos numa situação, o que precisa ser feito? Na realidade, a sociedade precisa saber o que precisa ser feito, né? As pessoas que estão ouvindo, mas como que você gera emprego? Primeiro que tem uma questão clássica que não se muda, é crescimento econômico. Sem investimento e crescimento econômico, não há política econômica que se sustente. Se você for perguntar, bem, mas esse governo, qual foi a proposta de desenvolvimento econômico ou de política ou de investimento que foi feito nesse 1 ano e meio de governo Bolsonaro? Eu desconheço nenhuma, né? Então, você poderia criticar o governo do Lula? Poderia, mas ele criou o PAC,
criou um programa, tem a transposição do Rio Francisco, teve grandes obras, grandes investimentos, refinarias e tal, que de navio lá, como os estaleiros, né? Então você teve uma grande política de desenvolvimento, né? E aí você teve um desemprego de 4,5 com a reforma, com a lei trabalhista que nós tínhamos, com a CLT que nós tínhamos. Então demonstrou que o desemprego ele não cresce por causa das leis trabalhistas, ele cresce o desemprego porque você não tem desenvolvimento econômico, né? Nesse momento de crise agora, é fundamental que nós... Alguém falou, mas o Estado tem que investir, as prefeituras. O problema dos estados e dos municípios é que ele não tem casa da moeda, ele não produz dinheiro, ele não pode se endividar, ele tem a lei de responsabilidade fiscal, que são os marcos que impedem prefeitos e governadores a poder. Agora, o governo federal pode produzir dinheiro, é o que está fazendo o mundo inteiro. Nós temos que alargar a capacidade monetária do país e de investimento. Se você não produzir... mas tem efeito colateral, vai gerar inflação. No futuro vai. Lógico que tem efeitos colaterais. Mas se nós não tomarmos medidas de colocar dinheiro, né, para ele girar, né, e esse dinheiro tem que ser produzido, né? Nós vamos aumentar nosso déficit fiscal? Vamos, como o mundo inteiro está criando. Se nós não fizermos isso rapidamente, as consequências econômicas serão drásticas. A previsão é que nós vamos diminuir 5% do nosso PIB, mas há posições que a gente pode chegar a 10%, né, se o governo não implementar nenhuma política que vislumbre aí algum nível de desenvolvimento econômico. Muito bem, a gente vai chegando aqui ao final do nosso programa. Eu queria agradecer novamente ao Milton. Milton, obrigado novamente pela tua participação aqui, sempre muito oportuna, com as tuas colocações, você sempre traz aqui, enriquece o debate. Um abraço, Heraldo, um abraço aos nossos ouvintes, telespectadores, e um abraço especial ao meu amigo Emerson Santos. O PT, nunca militei, sou muito contrário a algumas ações do PT, mas eu tenho grandes amigos do PT. E o Emerson é mais do que um grande amigo, porque é uma pessoa que conhece bem a política, que tem um olhar humano, principalmente, e eu desejo toda boa sorte aí na sua pré-candidatura, lá na frente da sua candidatura, e que São Vicente possa ter um representante lá à altura da sua capacidade humana e que São Vicente precise muito. Eu quero rapidamente também mandar um abraço a um outro petista, que é um cara muito do bem, um grande amigo, que é o Chico do Setaporte, que vem fazendo um grande trabalho na Câmara Municipal de Santos. Chico, um grande abraço a você, a todos lá do Setaporte. E eu volto qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra por aqui. Fiquem com Deus, um abraço. Você é essencial. Emerson, obrigado também pela tua participação e a gente espera tê-lo conosco aí, passar dessa crise nos nossos estúdios lá onde está o Gabriel, para a gente continuar discutindo. Eu sempre falo aqui, o Milton é testemunha disso, e ele tem sempre pregado isso aqui, que a gente quer, e sempre realmente essa difusão de ideias, não importa se é de A, B, C, aqui todos têm voz, todos têm que se manifestar, não é só uma posição, não é só um partido, não é só um político. Aqui tem espaço para todo mundo. E a ideia nossa é essa, é a multiplicidade para a gente continuar discutindo e todo mundo quer o bem do Brasil. Legal. Obrigado, Heraldo. Obrigado aí, Milton, pelas palavras. O Gabriel. O Milton eu conheço há muitos anos, somos amigos, parceiros, uma demonstração clara que é possível dentro de uma sociedade civilizada você conviver, interagir, ser amigo, ter relações afetivas com pessoas que pensam diferente de você. Isso é a essência da democracia, da vida política, né? E a rádio está de parabéns, acho que é isso mesmo, né? Nós temos que de apresentar o contraditório, nós temos que... Existem várias falas, ninguém é dono da verdade, ninguém é dono da razão, né? Mas eu acho que nesse processo de diálogo e você vai criando novas... Eu aprendi com vocês aqui, com certeza pude ter contribuído
contribuído um pouco com vocês, os ouvintes, enfim. Essa é a essência da imprensa, essa é a essência da liberdade de expressão, e vocês têm cumprido. Parabéns a vocês, espero que continue, indiferentemente dos monopólios de comunicação hoje, que só apresentam uma posição, né? O partido único da comunicação, né? E vocês estão demonstrando na prática como se faz jornalismo. Obrigado e um abraço a todos. Obrigado a todos, um excelente dia. Obrigado, Gabriel. Vamos para o encerramento. Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região.